Mauro, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Carioca, foi com a tropa de choque lá para Manaus. Primeira aparição do Flamengo no ano. Para o Flamengo, claro que vai disputar muita coisa importante, talvez seja o campeonato menos importante. Mas o ano passado a gente viu o que deu, né? Teve o Mundial, não ganhou, Recopa, não sei o que e tal, chegou no estadual, perdeu do Fluminense e ali encaminhou uma crise que se arrastou até o fim do ano. O Flamengo chega de outra forma, até pela chegada do Tite também, tem muita expectativa sobre o trabalho dele. Eu entendo que o Campeonato Carioca, embora não seja o mais importante da temporada, né, ele é a única competição que o Flamengo terá, né, durante esse período. Ele vai ser disputado sem nenhuma outra competição paralela, ao contrário do que aconteceu no ano passado. O Flamengo vai jogar a Libertadores só a partir da fase de grupos, portanto, apenas em abril, ou seja, quando acabar o Campeonato Carioca, começa a participação do Flamengo e do Fluminense na Libertadores. Já o Botafogo não, né? Em fevereiro já tem partida pela fase preliminar da Libertadores. Então é o único clube dos grandes do Rio que terá uma concorrência, digamos assim, de uma competição mais importante que vai acontecer durante o estadual. Vem de duas finais perdidas para o Fluminense, duas finais vergonhosas, a do ano passado, então, algo patético, né? E é incrível como os jogadores não são nem um pouco não foram nem um pouco responsabilizados por isso, apenas o treinador que foi demitido para variar um pouquinho. Mas acho que assim, ele tem uma importância grande hoje para o Flamengo diante do que foi o ano passado. Foi uma campanha tão ridícula em 2023 que já começa com uma cobrança maior de vitória, de imposição sobre seus rivais, especialmente pela diferença de investimento, embora até escrevi sobre isso no meu blog, esse campeonato seja, em tese, mais equilibrado do que os mais recentes. Porque você tem o Fluminense campeão da Libertadores e bi do estado, o Vasco e o Botafogo como SAF agora mais encorpados, em que pese o Vasco ter quase caído para a segunda divisão e o Botafogo ter perdido um título que parecia ganho no Brasileirão. Os dois, evidentemente, hoje têm times melhores do que há 3, 4 anos e tudo mais, né? E o Flamengo com maior investimento ainda do futebol brasileiro e com o Tite como técnico, que evidentemente aumenta a expectativa, porque agora ele começa a temporada, diferentemente do que aconteceu no ano passado, quando assumiu já na reta final do Brasileirão. Agora não, ele começa, faz pré-temporada e tudo mais. Então, acho que o campeonato vai ter aí holofotes um pouco maiores do que o normal por conta desse cenário. Né? O Vasco não está em nenhuma competição internacional, o Fluminense e o Flamengo, como eu disse, só em abril vão pensar em Libertadores, e apenas o Botafogo que terá depois do Carnaval, né, a concorrência, digamos assim, de jogos da Libertadores, quando ele terá que eventualmente poupar jogadores. Se começar bem o campeonato, o Botafogo talvez até possa poupar jogadores nessa fase em que estará envolvido com os jogos da Libertadores, né, sem correr o risco de não se classificar. Como tem acontecido frequentemente, né? O Botafogo se classificou no ano passado, não se classificou no ano passado e tem sido assim quase todos os anos. Tem ficado pelo caminho, não chega nem à semifinal. Então pode ser até que o Botafogo consiga equilibrar isso se mantiver um bom nível de atuações que teve, especialmente no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Até porque em 2023 também o Botafogo não foi à semifinal, né? O Vasco conseguiu se arrastando uma vaguinha, o Fluminense e o Flamengo chegaram com folga e o Volta Redonda foi o quarto time que chegou na fase decisiva do Campeonato do Rio de Janeiro. E é muito bom que o Flamengo faça esses jogos aí pelo Norte e Nordeste. Vimos ontem a manifestação ali de paixão, de fanatismo, né, dos torcedores do Flamengo em Manaus. O Flamengo tem perto da metade da torcida lá da capital do Amazonas. Então, havia uma carência muito grande, desde 2016 sem ir lá jogar, né, vai fazer o jogo de hoje. E apesar dos ingressos caríssimos, tudo foi vendido, todos os ingressos vendidos. Então, acho que é importante que o Flamengo use jogos possíveis para fazer essa aproximação com o torcedor que está espalhado por todo o Brasil. Né? O Flamengo é um clube que tem mais torcida fora do estado onde está sediado, que é o Rio de Janeiro, do que dentro do mesmo. Aliás, é matemático isso. A torcida do Flamengo é algumas vezes maior do que a população do Rio de Janeiro, onde o Flamengo tem cerca de 50% da torcida. Né? E lá em Manaus não é diferente, apesar dos 4.000 quilômetros aproximadamente de distância, uma torcida muito grande do Flamengo naquele local. Acho que o Flamengo deveria sempre fazer esses jogos dessa maneira, tomara que dê tudo certo, até para poder premiar aí, seja com o time de garotos, que vai jogar algumas partidas na ausência dos titulares que vão aos Estados Unidos fazer duas partidas depois desse jogo contra o Audax logo mais, porque aproxima dessas pessoas e isso acho que é muito saudável, é muito bom, apesar de alguns protestos, né, de alguns dirigentes nordestinos que acham que a presença do Flamengo lá atrapalha o futebol do Nordeste. Eu não sei qual a relação que há, sinceramente. Eu compararia isso a você querer impedir a apresentação de artistas internacionais em shows aqui no Brasil, porque isso vai atrapalhar os artistas locais.
brasileiro. Não é nada a ver uma coisa com a outra. O Flamengo vai lá fazer um jogo. O futebol do Amazonas ele não decola porque não decola. Não é porque o Flamengo faz um jogo lá a cada, sei lá quantos anos, você vê, 16 para 14, são quase 8 anos. E agora eu tenho o time lá, o Amazonas, porque é um time artificial também, né? Não um time, não o Rio Negro, não o Nacional, não o Fast Clube. Né? Surgiu um time com investimentos e tudo mais. Aí você consegue montar uma equipe, como aconteceu com o Cuiabá, que também não era um dos times locais, mas tem lá o apoio lá de gente que colabora com o time e conseguiu montar um time de primeira divisão. Muito bem. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês dois sobre essas questões dos times jogarem fora. O Mauro até já falou um pouquinho fora do local, né, do Rio de Janeiro. Mas, Mili, o Fluminense não estreia hoje, mas estreia amanhã, assim como o Vasco. Expectativas sobre o Fluminense e também sobre os outros times? Sim, o Fluminense perdeu um jogador muito importante, né? Que é o Nino, para esse esquema do Diniz, da saída de bola. O Nino tinha uma participação predominante na saída de bola que o Fluminense faz, que é uma saída de bola diferente, né? Como todo mundo sabe. Então, ver sim como o Fluminense vai se comportar sem o Nino. Eu acho que, embora a base do time tenha sido mantida, eu acho que a falta do Nino é uma coisa que o Fluminense vai ter que arrumar com jogos do estadual, né? Também essa curiosidade para ver se Renato Augusto estreia, quando ele estreia, né? Que time vai ser montado com Ganso e Renato Augusto, se eles vão mesmo se alternar, ou se eles vão ficar eventualmente lado a lado no campo, né? Um é camisa 8, o outro é camisa 10. Então, em tese, para quem aprendeu a gostar de futebol como eu aprendi, né? Com times com 8 e com 10, talvez funcione. Mas o futebol hoje já é uma coisa mais pegada, os dois jogadores são mais velhos. Então, estou muito curiosa para saber como o dinizismo vai se adaptar a esse elenco ajustado do Fluminense, sabe? E também com o Flamengo. Também com esse time que é uma absoluta máquina né, associada ao Fluminense, mas é um fenômeno do meio para frente, e atrás a gente também estou curiosa para saber como o Tite vai organizar esse time. Vai ser 4-3-3? Vai ser 4-4-2? Não sei, não sei. Opções não faltam, né? O Tite tem um problema absolutamente delicioso para resolver. Então, eu adoro os estaduais, gente. Eu sou daquelas pessoas que é a favor dos estaduais, quer que eles permaneçam, acho que o título vale sim. Fico triste quando o time que eu torço é eliminado, fico muito feliz quando ganha. Então, eu estou animada para ver esses estaduais. Concordo com o Mauro, na coluna dele, ele escreveu, né, que vai ser o mais equilibrado dos últimos anos. Também acho que talvez o Fla-Flu despontem, o Fla-Flu desponte, né, os dois times, Vasco e Botafogo. Como estará esse Botafogo? Como a pancada moral foi absorvida? Como esse time vai ser arrumado depois que dois também pilares vão para o outro time do dono do Botafogo, né? Numa venda curiosa, para dizer o mínimo, né? Enfim, tudo muito. Adoro o Carioca, gente, adoro. Gostava quando era Taça Guanabara, Taça Rio, né? E aí uma final. Mas, enfim, gosto. Confesso que eu tenho mixed feelings com relação aos estaduais. Tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto. E sobre o equilíbrio, é um texto do blog do Mauro aqui, queria que ele falasse sobre, que tem a ver com a nossa enquete aqui, que a pergunta é quem começa mais animado, o Carioca. Botafogo, 7% por enquanto, Flamengo, 54%, Fluminense, 25%, Vasco, 14%. Você escreve no seu blog sobre o equilíbrio desse campeonato. Porém, do ponto de vista de valor de jogadores, talvez o Flamengo desponte aí mais forte. Vou até falar qual é a provável escalação do Flamengo de hoje. Não sei se vai ser isso, mas deve ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, sem o De La Cruz ainda. Mas você escreveu sobre aí o equilíbrio desse campeonato, Mauro. Você acha que é o mais equilibrado dos últimos tempos? Eu acho que é uma tendência, assim, não que vai ser super equilibrado, mas em relação à disparidade dos últimos campeonatos, né? Nós tivemos aí campeonatos com uma diferença muito grande técnica, né? E de investimento. Botafogo na Série B, Vasco na Série B, e o Flamengo com um time muito mais caro, e o Fluminense ainda conseguindo enfrentar o Flamengo. Foram 4 finais seguidas, Fla-Flu. 2 vitórias do Flamengo nas finais, uma com o Jorge Jesus e outra com
o Rogério Ceni, e 2 vitórias do Fluminense, uma com o Abel Braga e a outra com o Fernando Diniz. Então, 4 Fla-Flus nas últimas finais. O Fluminense chega à semifinal todo ano desde 2007 e o Flamengo chega à final todo ano desde 2006. Ou seja, os dois sempre chegam às semifinais e os dois fizeram as últimas 4 decisões. Eu imagino que o Vasco, agora com Ramon Dias, deve ser mais competitivo, né? Porque está contratando alguns jogadores, nenhum jogador extraordinário e tudo mais. A 777 vira e mexe, está no noticiário aí com as confusões. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, é um Vasco mais forte do que o Vasco de 3, 4 anos atrás. Tirando aquele período de o respeito voltou com o Eurico Miranda, né? Que ele se mobilizou para ganhar o estadual, aí ganhou e depois foi rebaixado. Eu imagino um Vasco mais competitivo. Já não é o primeiro ano da SAF, já percebeu, aprendeu, creio eu, que virar SAF não significa automaticamente ter um time muito forte e competitivo. O Vasco sofreu muito no ano passado, quase foi para a segunda divisão, né? Teve que trocar de técnico, a saída na época do Barbieri e a entrada do Ramon Dias. O Botafogo é mais misterioso, porque, como a Mili lembrou, já perdeu 2 jogadores importantes para o outro time do seu investidor, do seu proprietário. Passa por mudanças, um técnico que entrou na reta final do campeonato, mas tem uma base do ano passado e mostrou competitividade, né? Foi líder disparado do Campeonato Brasileiro. Se esse time jogar de algo próximo daquilo que mostrou na primeira metade da Série A, será um time competitivo no estadual, com toda certeza, vai se classificar. Eu acho que não resta dúvida disso, porque foi muito mal no campeonato passado, quando acabou indo para a Taça Rio, que virou um torneio de consolação, né? Botafogo e vários times pequenos, e Botafogo ganhou a Taça Rio, o que, convenhamos, até não é algo para ficar muito orgulhoso, né? Até para se envergonhar, porque você joga a Taça Rio porque não conseguiu se classificar entre 4 no campeonato estadual, com um time muito mais caro do que o Volta Redonda, que chegou até a fase de semifinal. Então eu imagino que seja de fato um campeonato mais equilibrado do que os últimos, pelo menos essa é a tendência. Pelo menos acho que 3 desses grandes vão brigar mais, creio eu, em relação ao que o que foram os últimos anos, né? Houve um descolamento aí do Flamengo e do Fluminense. Essa escalação do Flamengo, você acha que vai ser por aí hoje? Sem De La Cruz, por enquanto, é isso? Vai ser isso aí. Esse sistema que ele joga com Pulga, Arrascaeta e o Gerson, e no caso o De La Cruz, imagino que adiante possa entrar no lugar de Gerson, ele precisa muito dos pontas que trabalham muito sem a bola, né? E o Luiz Araújo e o Cebolinha são os caras que voltam para marcar o tempo todo. Quando o time não tem a bola, são 5 caras no meio campo. Eventualmente são 4, o Arrascaeta que não vai voltar tanto, né? Pode o Arrascaeta ficar mais centralizado ali, só cercando, os 2 pontas voltam para marcar, forma uma linha de 4 com os 2 volantes, e o Arrascaeta mais solto ali para cerca, dar um combate ou outro ali para tentar ativar o time para o ataque. Pode ser isso, por exemplo. Mas tanto o Luiz Araújo como o Cebolinha, eles, com o Tite no final do ano passado, o Luiz Araújo principalmente, né? Voltando muito, trabalhando muito sem a bola, voltando, ajudando o lateral, desarmando pra caramba. Acho que por isso que o Bruno Henrique fica de fora inicialmente. Porque esses jogadores eles compõem melhor nesse sistema de jogo, que é inicialmente o que o Tite parece querer fazer, né? Mas acho que ele vai ter muitas opções. Ele pode inclusive trabalhar lá na frente com o De La Cruz jogando pelo lado ou o Gerson, né? E aí compor com os dois, junto com o Pulgar e com a Arrascaeta, e ter um ponta esquerda e um atacante. Aí ele pode ter Bruno Henrique, Pedro, por exemplo, Gabigol. Tem uma porção de opções, né? Alternativas aí para ele não faltam. Tem várias e várias opções. Agora a grande questão é o Tite agora começar a mostrar realmente seu trabalho. No ano passado ele chegou, pegou o bonde andando, foi apresentado ao modo Banana 2.0 no jogo contra o Grêmio, quando o jogo estava ganho, o Flamengo conseguiu tomar uma virada ridícula, né? O Grêmio sem Soares, todo em mau momento e tudo mais. É um negócio que nenhum técnico controla, né? Os jogadores simplesmente se entregam em campo, não competem mais e perde o jogo. E o técnico fica ali meio bobo na beira do campo fazendo o quê? Não pode nem pedir tempo, né? Não é basquete, então ele só assiste, grita e assiste. E os caras param. O Flamengo tem isso. Isso tem que acabar, né? Agora tem condições de mudar esse negócio, porque começa a temporada. Alguns adversários no estadual, né, gente, são meros sparrings. Então você tem várias oportunidades de treinar de fato valendo 3 pontos. E aí o que se espera do Tite é isso. E também há uma expectativa, creio eu, com relação ao aproveitamento dos laterais. O Varela vai ser o titular, tudo indica. O Varela é um jogador que tem mais características defensivas. Ele é um jogador que fica mais preso à defesa, compõe melhor uma linha de 4 do que o Wesley. O Mateuzinho está indo para o Corinthians. E ele ganhando ritmo, entrosamento, pode ser um jogador útil. Ele é jogador da seleção do Uruguai, né? E nenhum técnico escala. É estranho, não é extraordinário, mas não é possível que ele não consiga ser minimamente útil. E o Tite gosta de jogadores assim. Aliás, do outro lado joga Ayrton Lucas. O Flamengo está tentando trazer o Vinha. Eu estava até analisando lá o mapa de calor do Vinha na seleção do Uruguai e no Sassuolo, né? Ele que é um jogador que
se voltar, volta porque não decolou lá fora, o que não quer dizer nada, porque ninguém questiona o Scarpa. O Scarpa não jogou na Inglaterra nem na Grécia e está voltando. O Marcelo, tão elogiado no Fluminense, não conseguiu jogar na Grécia, onde joga o Rodinei. E foi importante o Fluminense, elogiadíssimo aqui no Brasil. Então, o fato do cara fracassar lá fora, ou não fazer tanto sucesso, não significa que não seja uma boa contratação. Eu acho que a questão do Vinha é o fato do Flamengo ter 2 laterais com nível de seleção, porque o Ayrton Lucas também é, né? E de repente não tem nenhum lateral top no lado direito com faturamento de 1 bilhão e 300. Mas pelo que eu estou entendendo, eles vão buscar um lateral direito lá na janela do meio do ano, quando é a janela mais ampla da Europa, né? Para tentar trazer algum cara, é o que eu acho. E vão se virar primeiro semestre com o Wesley e com o Varela. Mas o Vinha, eu estava vendo lá até no mapa do SofaScore, o Vinha no time do Bielsa, na seleção do Uruguai, 6 rodadas das eliminatórias, ele jogou 5. 4 como titular, inclusive contra o Brasil e a Argentina, quando o Uruguai venceu. Venceu na Argentina e venceu em Montevidéu, né? No caso, o Brasil foi derrotado em Montevidéu. E ele fica mais preso. Ele não avança tanto, ele não aparece tanto na frente como no Sassuolo, onde ele tem 15 jogos em 20 rodadas, não jogou mais vezes porque está machucado nesse momento. Então ficou fora das últimas partidas, inclusive ontem na derrota para a Juventus 3-0 pela Série A. Então, o Tite gosta de jogadores assim. Laterais que, primeiro, são homens da linha defensiva, defendem, depois vão atacar. Ele sempre gostou de jogadores assim. E talvez o Vinha tenha mais essa característica do que o Ayrton Lucas, que foi muito sacrificado em 2023 pelo Sampaoli, que o colocava para jogar mais preso, soltava o Wesley do outro lado, e o grande potencial do Ayrton Lucas é ofensivo. O jogo, não é que ele não possa atuar defensivamente, lógico, é um jogador da linha defensiva, mas ele se destaca quando ele vai à frente. E com o Sampaoli ele tinha ali uma cordinha, né, que o segurava, o continha, ele não tinha tanta liberdade para avançar. Por isso até que vira e mexe ele escalava o Felipe Luiz, que tinha essa característica. O Vinha, me parece, é o cara para fazer, não o que fazia o Felipe Luiz, que não tem jogador parecido com ele, não existe. Vai procurar e não vai achar, com as mesmas características. É um meio campista que joga na lateral, com a capacidade de organização de jogo em comum. Esse parou de jogar. Mas o Vinha talvez possa compor melhor dentro de uma ideia que o Tite tenha em mente. Acho que por isso a insistência do Flamengo nesse jogador, que hoje é o menos difícil, digamos assim. Luiz Henrique é muito difícil, o Vinha é o menos difícil. O Flamengo apresentou a proposta de 7 milhões de euros, a priori sem bônus, e a Roma vai ter que responder. Só que a Roma demitiu o Zé Mourinho. De Rossi é o novo técnico. Ele está emprestado ao Sassuolo. Será que o novo técnico vai querer contar com ele adiante? Né? Mas, ao mesmo tempo, a Roma tem que vender jogador, no caso o Vinha seria um jogador negociável, né, porque ele tem emprestado a outra equipe, para fazer caixa e poder contratar alguém. E ela teve problemas lá com o fair play financeiro e tudo mais. Então, por essas e outras, é possível, esse é o menos difícil. O Luiz Henrique é muito difícil no modelo que o Flamengo quer por empréstimo. Agora, a tendência é que esse negócio se estenda até a virada do mês, quando termina a janela da Itália, da Europa, que é na virada do mês. Então, é provável que a Roma estique essa definição até o momento derradeiro. A questão é, alguém vai pagar mais de 7 milhões de euros pelo Vinha hoje, jogando no Sassuolo? Não sei, acho pouco provável. Então é possível que o Flamengo consiga esse jogador, mas acho até que os dirigentes vão voltar sem ninguém. Acho, tá? E depois pode ser que consiga alguma coisa, porque as negociações estão bem complicadas, como as do Léo Ortiz aqui no Brasil. O Capixaba nem se fala mais nele, porque aí seria uma alternativa ao próprio uruguaio. Qual?